Estamos de volta com o nosso balanço geral e você que é telespectador assíduo sabe que quando eu estou sentado aqui no meu estúdio é porque a gente vai de bate-papo para você conhecer um pouco mais as coisas da nossa terra. E eu recebo aqui, com muita alegria, o doutor Israel da Graça, ele que é advogado e candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Muito obrigado, Luiz, por esse momento. Para mim é um momento muito especial. Queria aproveitar, desejar um excelente dia a todos vocês e a todos que nos ouvem, saúde, vida longa, que suas mentes estejam fortalecidas após esse debate, com muita esperança e com muita fé. Saiba que a OAB vai sempre lutar pela esperança e pela justiça de todos. Doutor, para quem está em casa nos assistindo, existe uma campanha eleitoral, como a gente vê a campanha política normalmente, mas eu confesso que eu não entendi por que uma campanha, às vezes, até agressiva, sendo que é uma votação que o povo não participa, é algo fechado de vocês, advogados. Sempre foi assim? Não, sempre, na verdade, sempre ocorreu várias campanhas com prospecção ampla na sociedade. A OAB, ela é a pedra angular da democracia. Imagina um mundo sem advogado, como seria? O advogado, Luiz, ele é o guardião da justiça e da esperança. A pessoa tem um problema jurídico ou social, a primeira pessoa que ele pensa, além do psicólogo, é um advogado. Hoje, você vê, um dos grandes problemas sociais é o endividamento das pessoas. A questão do endividamento tem que ser enfrentada com uma política pública. Porque o que a gente, lá na beira do asfalto, está percebendo? Que está ocorrendo uma inversão. Uma inversão. Estão colocando a população, colocando o consumidor como vilão, quando, na verdade, são vítimas da sociedade. O trabalhador, de um ano todo de trabalho, 5 meses é para imposto. Isso são pesquisas. E 4 para endividamento bancário. Quem enfrenta esses problemas? O advogado lá na beira do asfalto. Imagina o advogado à beira do asfalto, dando as mãos e lutando como OAB, essa instituição hercúlea, que não pode ser uma instituição covarde, que não pode, que deve enfrentar os debates sociais e os debates econômicos. Então, a OAB fortalecida deixa a sociedade fortalecida. Quem é o doutor Israel da Graça e por que ele quer ser presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na Amapá? Israel da Graça, Israel Gonçalves da Graça, 43 anos, bem casado com a Daniele, tem 2 filhos, advogado e militante há quase 14 anos. Passou lá pela enxada, fui ajudante pedreiro e lá aprendi grandes lições da minha vida, como respeito, que aquele instrumento ele constrói, ele une e realiza sonhos. De igual forma, aquela responsabilidade sentida, ainda quando garoto, na enxada, será aplicada na caneta da OAB. Uma caneta que virá para unir as pessoas, para enfrentar os grandes temas jurídicos, sociais e econômicos desse Estado. Ou seja, para buscar dias melhores para toda a população amapaense. Era justamente isso que o senhor falou agora, que me deu até o gancho para a próxima pergunta. A OAB, ela pode interferir em questões sociais? Por exemplo, o assunto do momento hoje, o petróleo. O que a caneta da OAB pode influenciar, ajudar, não sei, até resolver, para que isso aconteça, que o petróleo venha para o nosso Amapá? A maioria dessa andança nesses últimos meses, a maioria dos advogados e advogadas querem sim enfrentar esse problema e, se for necessário, acionar algum remédio jurídico para auxiliar onde lá está travada a situação, a OAB vai enfrentar. A OAB vai enfrentar problemas como mineração também, agronegócio. Qual a leitura que temos? Eu não falo só por mim, estou falando pela minha classe. Preservação, sim, mas desenvolvimento. A resultante disso, de preservação e desenvolvimento, principalmente, tem que ser o IDH para a população amapaense. Dias melhores, que a chuva de prosperidade caia sobre o Amapá, que não seja decidido nos olhares de Brasília, mas nos olhares do Amazônia, das pessoas que aqui moram e que sentem as agruras de qualquer inércia. O senhor é a favor de desenvolver o Estado, o chamado desenvolvimento sustentável, mineração, petróleo, agronegócio? O senhor defende esse destravamento do Estado? Plenamente. Eu tenho formação em direito ambiental, fiz mestrado em direito ambiental, e o olhar é esse, é irrecuável.
é desenvolver, sim, de forma sustentável, preservando, sim, a floresta, mas hoje, com esse avanço tecnológico, a gente tem, sim, recursos para poder, de certa forma, extrair as riquezas da natureza, manter a natureza em pé e a população tendo a prosperidade também. Por que a OAB não tem se manifestado? Ou pelo menos eu não tenho visto uma manifestação na defesa dessas pautas. O que vimos hoje? A nossa chapa é uma OAB para todos. O que se vê claramente hoje é uma OAB para poucos, com interesses de poucos. Por isso que a gente se contrapõe nesse movimento, unindo todas as frentes do direito, criminalistas, trabalhistas, previdenciaristas, uma OAB inclusiva. Na nossa chapa, nós colocamos autistas, cadeirantes, cegos, LGBTs, advogados do IAPOC, do Jari, pensando em todos. E Luiz, eu te falo, advogar não é só lutar por justiça, mas lutar pela felicidade das pessoas. E esse é o nosso papel, a gente tem que ter essa consciência. Você vê nas escrituras sagradas, bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede de justiça, que serão abençoados. Então, nós somos uma classe abençoada, somos os anjos da justiça e da esperança. Então, temos que vestir essa armadura e lutar todo dia. Não é só se preparar 5 anos na academia, passar no exame de ordem, mas é ter coragem, todo dia, um coração pulsante para lutar contra a injustiça e contra a arbitrariedade. E hoje, não vemos isso na OAB. Não pode um adversário, um candidato à presidência da OAB, não vir no debate. A ferramenta de trabalho do advogado é o debate, a dialética, a hermenêutica. Tem que vir responder por todos os atos. A advocacia quer muitas respostas, a sociedade quer as respostas, como você falou. Por que essa inércia? Não pode ser a OAB para poucos. Chegou a hora da OAB de todos, todas as vozes e todos os olhares. Como o senhor entrou nesse assunto, para deixar o público bem informado e não haver nenhuma lacuna, nós iríamos realizar um debate hoje aqui, como a gente já faz os debates políticos há muitos anos com ambos os candidatos, mas a outra chapa recusou a participação, então automaticamente transformamos o que seria o debate em uma entrevista. O espaço também foi aberto para a outra chapa, mas também não quiseram participar da entrevista, e eu agradeço ao doutor Israel da Graça que aceitou o nosso convite. Doutor, uma situação agora nacional, a gente vê que Brasília está pegando fogo, o Supremo Tribunal Federal fazendo jus ao seu nome, Supremo, muita gente pede mudança na legislação, que os ministros tenham mandato, enfim. O Senado não parece querer mexer nessa ferida. A Ordem dos Advogados do Brasil pode influenciar lá. Os advogados não podem votar na OAB Nacional, mas os presidentes estaduais podem. É uma pauta também da sua campanha, digamos assim, como presidente da OAB, também dar as suas sugestões e as suas indicações para tentar mudar algo em Brasília que não esteja correto? Com certeza. É uma cobrança que, ao longo desses meses, tive de toda a classe. Defesa irrestrita das prerrogativas. O advogado tem que ter o seu momento de fala em qualquer ato. Ele não pode ser cerceado. Se a OAB se torna frágil, a sociedade cai junto. Todo mundo espera uma OAB robusta e transparente para lutar. Não pode ser uma OAB de covardes. Tem que ser uma OAB de pessoas corajosas. É um requisito essencial para qualquer advogado, é ter coragem todo dia. Vamos enfrentar qualquer ferida, qualquer pedra no caminho da advocacia, a ferida será curada e a pedra será removida. O advogado tem que ter o pleno exercício de lutar pela liberdade, pela honra, pelo patrimônio e pela felicidade das pessoas. O senhor acredita que a OAB hoje não está com essa coragem que deveria estar? Nas coisas claras, cessa a interpretação. Um brocado em latim. Não. Claramente a OAB não enfrenta os temas. A OAB não é o escudo forte que deve ser. O advogado tem que se sentir protegido para caminhar no seu trabalho, para executar o seu mistério. A OAB tem que ter a visão de ampliar os horizontes. A gente elaborou um programa chamado Advocacia do Meio do Mundo Sem Fronteiras. O que acontece? Hoje os grandes escritórios vêm até o Amapá pescar nossos clientes, pescar as oportunidades de trabalho para a gente. Nós vamos nos contrapor agora. Aqui é um estado de protagonistas. Estou vendo aqui o Rio Amazonas aqui atrás de você. O Rio Amazonas é uma grande lição para a gente.
ele luta todo dia contra o mar, contra o imenso mar. Essa luta dele deixa em pé todo o ecossistema da Amazônia. Se o Rio Amazonas não lutasse, aqui seria outro cenário. Então, a advocacia deve sim olhar além das fronteiras. Não deve só olhar para 800 mil possibilidades de trabalho dentro do Amapá, mas 200 milhões de habitantes que o país tem. O mesmo livro que em São Paulo se estuda, e no Rio, Minas, é o mesmo aqui. Não há diferença. Nós temos que vestir essa armadura e lutar por esse protagonismo. Então, a advocacia do meio do mundo sem fronteiras. Vamos pegar cliente no resto do Brasil. Por quê? A gente vive na era da digitalização. Sim. Você pode, em qualquer rincão do Amapá, estar trabalhando. Em qualquer rincão do Brasil, pegando processo em qualquer lugar. É a realidade. A gente não passou pela máquina de escrever, agora globalizou definitivamente tudo. Então, a advocacia tem que ter esse olhar. A gente tem aprendido muito com os jovens com isso. Os jovens é essa interface nossa da experiência com a inovação. Então, tem que ter todos os olhares. Para quem nos assiste agora, o grande público deve estar pensando, o que isso vai mudar na minha vida se eu não posso votar, se eu não posso escolher? Mas muda sim a vida do cidadão. Uma eleição, uma pessoa errada no comando da ordem, por exemplo, interfere na vida do cidadão que está nos assistindo lá na ponte agora, por exemplo? Inclusive, eu morei na ponte, né? Vim da enxada, morei na ponte. É muito importante. Raiz, então, né? É muito importante que um representante da ordem conheça cada palmo desse estado, da ponte aos condomínios, conheça cada tipo de trabalho, da vassoura, da enxada à caneta. Se alguém é ausente, com certeza alguém paga o preço. Então, se a OAB não cumpre o seu dever institucional de enfrentar as grandes feridas sociais, a população sofre. Quais seriam essas feridas, doutor? O que o senhor hoje enxerga como as grandes feridas sociais do Amapá? Justamente como eu falei, um dos problemas econômicos. Se você não enfrenta o problema econômico, o endividamento, meu Deus, hoje é uma narrativa recorrente nos tribunais que é como se o consumidor fosse o vilão de contratar um empréstimo. Não, em muitas situações é um estado de necessidade. A pessoa se endivida, daqui a pouco, em consequência, adentra numa depressão, suicídio, as famílias todas deterioradas. E o que está acontecendo? Só os advogados na beira do asfalto lutando contra o sistema. Não é só os advogados. A OAB tem que se posicionar, tem que lutar pelo aperfeiçoamento da lei. Nós conhecemos, e essa mudança começa aqui, com a OAB. Depois a população dar as mãos também, olha, queremos o aperfeiçoamento do Código do Consumidor Bancário. Queremos a criação do Código do Consumidor Bancário. Nós pagamos a maior taxa de juros do planeta. Temos que, sim, que ter uma sustentabilidade financeira. Se fala muito da sustentabilidade ambiental, mas financeira também. Não é nada contra lucro de bancos, não é isso. Mas que o jogo seja sempre transparente e equilibrado. A OAB pode, porque a gente sabe que quem cria leis são os legisladores. A OAB tem o poder de repente, chamar uma bancada federal e falar, nós sugerimos que seja criada uma lei assim, ou então que se faça uma emenda na lei tal. A OAB tem essa oportunidade de orientar, porque o parlamentar não necessariamente entende de leis, ele entende de pedir voto e está lá, às vezes, aprendendo a trabalhar depois de eleito. É justamente isso, tem que ter a visão, um aspecto amplo de tudo. Quem opera lá na ponta, como eu falo, lá na beira do asfalto, somos nós. E pensando nisso, nós vamos criar um núcleo legislativo, justamente para ofertar, para propor à bancada esse aperfeiçoamento. Quando você falou das prerrogativas, lá nesse núcleo será enfrentado esse aperfeiçoamento do nosso Estatuto da Advocacia. Luiz, autistas fazem parte da nossa chapa. Pais e mães, pais atípicos, eles necessitam de prioridades na hora de fazer audiência, prioridade na hora da sustentação oral. Não se pode excluir. E veja só, toda advocacia entende isso, que o colega deve ter prioridade, mas a gente deve regulamentar, então a gente deve criar. A OAB é uma papo, vai ser protagonista? Pode ser. Nós queremos sim a criação das prerrogativas do advogado autistas, prerrogativas do advogado PCD. Não é excluir, não é vendar os olhos e fazer de conta que eles não existem, eles estão lá. A OAB para todos. Você vê muitas mães varrendo casa, lutando por dias melhores para o seu filho, pais na enxada, no volante, querendo que o filho nunca tenha uma
porta fechada. A OAB inclusiva, abrindo portas para todos, não tentando marcar a origem, excluir por origem, por opções. Felicidade para todo mundo. Eu sou pai de autista, eu gostaria muito que houvesse realmente mais inclusão e, por que não, nós termos grandes advogados autistas no nosso Amapá. Ontem eu aprendi uma grande lição. Nós temos uma quilombola também na nossa chapa. Todos eles, o autista, cadeirante, quilombola, LGBT, participaram ativamente do nosso processo de elaboração de proposta. E estarão junto comigo, segurando a caneta e escrevendo a história da advocacia. Olha o que ela me ensinou ontem. Ela falou: Jael, nós viemos para a sua chapa porque diversidade é convidar para a festa, mas inclusão é convidar para dançar, é convidar para fazer parte da gestão. Então foi por isso que a gente conseguiu agregar jovens, maduros, negros, brancos, mulheres, homens, LGBTs, Oiapoque, Jari, Santana. Vim lá de Santana, minha história toda de Santana, lá conheci minha esposa, nasceram os meus filhos, e Santana está vindo aí com 90% dos votos para essa eleição. E se Deus quiser, se a cada pessoa que me olhou nos olhos e firmou compromisso comigo, vai ser 80% o resultado dessa eleição. Vão votar, não vão esquecer. Como funciona, doutor, a votação? O público não participa, são somente os advogados habilitados em dia. Como funciona a eleição da OAB? A eleição será agora dia 18, das 9 às 17. Dia 18 é uma segunda-feira, a maior parte da advocacia está trabalhando no seu escritório. Então, essa é a nossa preocupação, das pessoas conseguirem tirar o tempo para ir votar. Porque geralmente gera fila, tem algum imprevisto, né? Então, vai ser na seccional em Macapá, no prédio histórico, e na subseção em Santana. Certo. 1 urna em Santana e 5 em Macapá, de um colégio eleitoral de 2.900 advogados. É votação eletrônica, é manual? Eletrônica, se Deus quiser, 5h30, entre 5h30 e 18 horas, a mudança vai acontecer em Macapá. Essa escuridão que está sobre a OAB será afastada e a luz de toda a advocacia vai brilhar. Uma vez o resultado é divulgado e proclamado, quando começa o mandato? Só 1º de janeiro. 1º de janeiro também. 1º de janeiro, a chapa vencedora começa a conduzir. E eu peço até desculpas pela ignorância, porque nós estamos acostumados com eleições de políticos, né? Existe também uma transição de quem está saindo para passar para quem está entrando, as equipes irem conversando, existe isso também? Existe, é obrigatório ter o marco final da gestão, fazer auditoria desses gastos, dessas receitas, para dali em diante a gente começar a virar a página e escrever a história, a nova história. Doutor Israel, para a gente começar, como fala o bom amapaense, remando para a beira, se o senhor pudesse agora olhar nos olhos de todos os advogados habilitados a votar na segunda-feira, o que o senhor diria para eles agora? Eu diria para vocês, aos 43 anos, passando lá pela enxada, chegando até aqui como advogado, conheço cada dificuldade da nossa advocacia, conheço cada palmo dos fóruns de todas as cidades do estado do Amapá. Me sinto preparado para ser o escudo, para lhes proteger nos momentos difíceis, de ser aquela voz de acolhimento nesses momentos difíceis também, e de empoderar cada um de vocês. Como líder, fazer com que vocês façam coisas que nem imaginavam que eram capazes, como romper as fronteiras. Eu quero que daqui a uns anos a advocacia amapaense seja conhecida assim: você sacode uma árvore em Macapá, cai um advogado falando francês e inglês, cai um advogado com especialização em mineração, especialização em prospecção de petróleo. Vamos ser protagonistas. É o momento de dar as mãos e nos unirmos para esperar Petrobras e mineração de volta e não deixar que escritórios de fora venham ocupar os nossos lugares. Brasília tem que saber o olhar do amazônida, do olhar do advogado e advogada amazônida. Não vamos continuar com essa inércia e deixar pessoas ocupando o nosso lugar. Chegou a hora da mudança, de uma OAB para todos. Chega de OAB para poucos. Chega. E outro detalhe, não virei a reeleição. Compromisso que eu tenho com todos os líderes, com a advocacia e com a sociedade, e principalmente também com a minha esposa, que me liberou. Quando a gente casa, Luiz, não existe mais meu projeto, é nosso projeto. E minha esposa
me deu a oportunidade também de ter essa carreira efêmera de 3 dias, de cuidar da nossa classe, de retribuir tudo que consegui através do suor nesse exercício profissional. Segunda-feira, quero todo mundo votando 14. São várias as ordens que a esposa tem que autorizar, então, né? Tem que ser assim. Doutor, obrigado pela entrevista. Quero lhe desejar boa sorte. Nós desejamos, sim, que seja uma eleição tranquila, que os advogados possam votar, pois, como o senhor bem disse, não são só os advogados que se beneficiam de uma ordem forte. Toda a sociedade pode colher frutos. E o que eu vou lhe dizer é o que eu disse também a todos os candidatos que eu recebi aqui das eleições, né, políticas, digamos assim. Desejamos boa sorte ao senhor e saiba que terá aqui no Balanço Geral, terá aqui com o Luiz Eduardo, com a Record, um aliado para divulgar as ações da OAB, mas também terá do mesmo jeito uma imprensa crítica quando entendermos que há algo de errado na OAB. Então, estaremos aqui para fiscalizar, mas também para mostrar as boas coisas. Muito obrigado, Eduardo. Saúde e vida longa a toda a população amapaense. Podem esperar, dias melhores virão para esse estado e começará pela OAB. Um abraço a todos. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, segue o balanço com outras notícias. Não saia daí e essa entrevista, claro, estará disponível logo mais na íntegra no portal equinocioplay.com.br e nós voltamos já.